vamos entender que criatividade, antes de mais nada, significa a gente também ter a possibilidade de desafiar a nossa própria rotina? Vamos entender rotina da seguinte forma. Você, de repente, trabalha em um lugar e você todo dia sai para almoçar no mesmo horário, você vai no mesmo restaurante, você senta na mesma mesa, você é atendido pelo mesmo garçom, você pede o mesmo prato e você ali faz a sua refeição, volta no mesmo horário e acaba ali realizando o restante do seu dia. Quando termina o seu dia, o seu expediente, vamos imaginar que você vai embora e em determinado trecho do seu trajeto de volta, você passa por uma rua caminhando ali, a pé por essa rua. Você sempre faz o mesmo caminho, sempre faz a mesma rotina. O início de uma mente mais criativa começa no desafio dessas pequenas rotinas que vão se tornando formatos muito engessados na vida da gente. Pensa, por exemplo, se naquele movimento do restaurante você um dia sentasse num lugar diferente, ou você fosse comer em algum lugar diferente, ou você pedisse um prato diferente, você arriscasse, você se permitisse conhecer coisas novas. Isso é a criatividade entrando em cena, ajudando a gente a criar uma visão mais flexível, uma visão que nós podemos até dizer aqui, mais irreverente diante da vida, provocando a visualização e a colocação do nosso pé em novos caminhos. Pensa, por exemplo, naquele trajeto que você faz todo dia pelo mesmo lugar, se de repente um dia você pudesse sair alguns minutos mais cedo e fazer um trajeto diferente. Eu até brinco que na época que eu percebi que a minha vida estava numa grande rotina, foi quando eu fazia sempre o mesmo caminho, e naquele caminho os cachorros que haviam nas casas, os cães que haviam nas casas ali, em determinado momento eles pararam de latir para mim e começaram a abanar o rabo. A partir daquele momento eu percebi que a rotina estava consolidada. Por quê? Eu já não criava nenhum desconforto mais, eu já não criava nenhum tipo de situação que pudesse representar um conflito criativo. Ou seja, todos os cães do caminho por onde eu passava já me conheciam, naturalmente eu havia me integrado à paisagem. E quando nós nos integramos à paisagem, é um tanto quanto perigoso, né? Nós nos tornamos patrimônio ali daquele lugar, é um tanto quanto perigoso. Vale então compreender que criatividade é algo que também está sustentado em alguns pouquinhos, né? Existe um grande estudioso da criatividade, que é o professor Roberto Mena Barreto, que é autor de diversos livros, aí, entre eles Criatividade no Trabalho e na Vida, onde ele pontua, alguns fatores relacionados à composição da criatividade. E uma das formas que ele entende que a criatividade se processa está sustentada em uma tríade, em 3 fatores, que são a nossa motivação, a nossa capacidade de nos motivarmos, de irmos além, de não desistirmos, de estarmos sempre nos questionando, nos perguntando, sendo disparados aí por aquelas perguntas que norteiam o processo criativo. Perguntas como, por que não? E se fosse diferente? Se tentássemos de uma outra forma? Isso é a nossa motivação. Esse é o primeiro fator da criatividade. O segundo fator está relacionado à nossa irreverência, que nós também podemos entender aqui como bom humor, tá? Mas vamos entender a palavra irreverência, que ela é uma palavra um tanto quanto perigosa, né? Irreverência não significa você sair apenas tirando o sarro das pessoas, apenas questionando abruptamente, sem muita compreensão daquilo que você está questionando. Irreverência está relacionada muito mais à nossa capacidade de não sermos reverentes, ou seja, de não baixarmos a nossa guarda e estendermos tapetes vermelhos para os nossos problemas. Vamos entender a irreverência como essa capacidade de não sermos reverentes à realidade como ela se apresenta muitas vezes. Porque, afinal de contas, a revolução do pouquinho implica em um processo de transformação de realidade. Se nós apenas somos reverentes ou submissos à realidade como ela se apresenta e não agimos no sentido de transformá-la, a gente simplesmente está pegando a nossa revolução do pouquinho e colocando na gaveta. Logo, ser irreverente, questionar a realidade é algo que sempre vai colocar a nossa criatividade num processo ativo, num processo sustentado. Então, e tem um outro fator aí que está relacionado à nossa flexibilidade, à nossa capacidade de visão flexível, de enxergarmos possibilidades,
de percebermos e estarmos abertos a novas ideias, justamente para permitir aquele processo que nós falamos agora há pouco aqui da associação de ideias. O quanto nós nos tornamos flexíveis, o quanto nós nos tornamos pessoas capazes de agir com o pensamento flexível, é o quanto nós teremos ali de vetor, de fator criativo agindo ao nosso favor. Logo, podemos dizer tranquilamente que as mudanças também acontecem a partir da nossa criatividade. Principalmente aquela mudança que nós abraçamos, que nós desejamos, que nós queremos transformar em realidade. Logo, vale a pena compreender que quanto mais criativo for o ambiente onde nós transitarmos, maiores serão as possibilidades da gente construir uma vida criativa e especificamente colocar para valer esse pouquinho da criatividade dentro dessa caixa de ferramenta da nossa revolução do pouquinho. Quanto mais a gente desafiar a nossa rotina, encontrando novos caminhos, muitas vezes para realizar as mesmas tarefas, mais nós estaremos desafiando a nossa capacidade criativa e tornando o nosso pensamento mais flexível, tornando o nosso senso de irreverência ou bom humor, algo vivo na vida da gente e tornando também a nossa motivação um senso um tanto quanto presente, vivo, disparando esses processos criativos na vida da gente, colocando a gente sempre numa nova rota de associação de ideias, funcionando ao nosso favor, funcionando a serviço de uma vida mais criativa.